Duas cabeças pensam melhor do que uma. Em time que está ganhando, não se mexe. Com certeza você já ouviu alguma vez essas duas frases e provavelmente até concorda com elas. Mas nem sempre duas cabeças pensam melhor do que uma e em time que está ganhando, mexe-se sim. Nessa altura do campeonato você já deve estar achando que eu não estou regulando bem da cabeça. Mas fica com a gente mais um pouquinho. Você vai entender o que eu estou falando. Antes da gente falar sobre o trabalho em equipe, vamos primeiro falar sobre a primeira frase que eu falei nessa apresentação. Duas cabeças pensam melhor do que uma. É mais ou menos a mesma coisa que dizer que é sempre melhor trabalhar em equipe. E isso não é verdade. Esse roteiro foi escrito por uma pessoa. Poderia ser escrito por uma equipe. Mas imagine o trabalho que isso daria. Cada membro da equipe seria responsável por uma parte do roteiro. Todos teriam que escrever com o mesmo tipo de linguagem. Cada parte teria que ser juntada uma à outra, fazendo sentido, dando continuidade. Cada um não poderia repetir o que o outro falou. Confuso. Nesse caso, quem escreveu o roteiro tinha todas as informações, o meio para fazer o trabalho, ou seja, um computador, a experiência e o conhecimento necessário para efetuar sozinho o trabalho. Então, para que equipe? A primeira regra para se trabalhar em equipe e conseguir os resultados desejados é a equipe fazer sentido. Ou seja, não adianta dar para uma equipe o trabalho que seria melhor feito por uma pessoa. E não adianta querer que uma pessoa faça o trabalho de uma equipe. Resumindo, quando uma tarefa pode ser executada por uma pessoa que domine a técnica, detenha os meios, conheça os processos e tenha o acesso, o trabalho deve ser mesmo individual. Quando um desses itens falta, é hora de se montar uma equipe. Você tá maluco, cara? É claro que aquele baixinho não pode jogar mais. Passou. O quê? Daqui a pouco você vai dizer que deveriam convocar o Rivelino. O quê? Esse daí então nem se fala. Só foi convocado porque casou com a prima do tio, do irmão do presidente da... Saiu a convocação da seleção brasileira. A confusão está formada. Cada um acha uma coisa. Cada um tem uma seleção diferente. O técnico já está sendo chamado, no mínimo, de burro. Já viu essa confusão várias vezes, não é? Pois é. Eu lamento informar que montar uma equipe para desempenhar um trabalho em uma empresa é muito mais complicado que escalar a seleção brasileira. Calma. É complicado, mas não é impossível. Existem algumas regras básicas que a gente vai ver agora, que sendo seguidas facilitam demais o trabalho e fazem com que os resultados positivos se tornem mais fáceis de serem alcançados. Talvez agora você esteja achando que eu sou meio exagerado, dizendo que é mais fácil escalar a seleção do que montar uma equipe. Mas você quer ver? O técnico não precisa se preocupar em quantos jogadores convocar. Você precisa definir quantas pessoas terá a sua equipe. Existe uma regra básica que não deve ser considerada como uma lei. É a 7 mais ou menos 2. Ou seja, segundo essa regra, uma equipe deve ter no mínimo 5 pessoas e no máximo 9. Por isso, 7 mais ou menos 2. É claro que quando fizeram essa regra baseada em experiências, levaram muita coisa em consideração, mas não levaram tudo em consideração. Talvez a sua equipe precise ser maior, ou talvez menos pessoas já sejam o suficiente. A decisão final, é claro, tem que ser sua. O importante é saber que poucas pessoas, 2 ou 3, por exemplo, tendem a criar mais conflitos. Por exemplo, em uma equipe de 2 pessoas, uma quer ir para a direita e a outra para a esquerda.